E cá estamos nós para mais um episódio onde hoje vamos ver a importância de saber dizer não e como é que esse não pode levar-nos ao sim no alcance dos nossos resultados. Eleva-te, tu podes! O podcast onde irei partilhar dicas que vão ajudar-te a alcançar resultados de impacto nas mais diversas áreas da vida. Semanalmente, estarei aqui para abordar temas que te permitirão alinhar várias competências e assim caminhares de forma confiante e segura na relação contigo mesmo e com os outros. O meu nome é Madalena Chiala e a minha missão é ajudar pessoas a alcançarem os resultados que querem. Por isso mesmo, neste podcast, o meu compromisso é eu estar com todos os meus sentidos disponíveis para ti. Bem-vindo, bem-vinda a este meu, teu, nosso Eleva-te, tu podes! Para isto estou acompanhada do David Nascimento e para quem já me acompanha, de certeza absoluta que se lembra do David, porque já tivemos vários encontros de murro na mesa e hoje resolvemos juntar-nos ao fim de algum tempo para não só matarmos saudades, mas falarmos de que forma é que o não pode levar-nos ao sim e a resultados que para nós façam sentido. Mas antes mesmo de começar, primeiro dizer obrigado ao David, que é um prazer estar contigo deste lado. E pronto, e para quem só nos acompanha aos dois agora, quem é o David Nascimento? Olá Madalena, obrigado pelo teu convite aqui para o teu maravilhoso podcast. Quem é o David? Olha, o David é um rapaz de 43 anos que é lisboeta, mas mora já há muitos anos em São Miguel nos Açores. E o que é que eu faço? Eu faço várias coisas. A minha vida é realmente definida pelas várias áreas em que eu estou ocupado. Mas uma das áreas de paixão, uma daquelas que eu faço de coração mesmo, é o coaching e o desenvolvimento pessoal. E, curiosamente, este mês de fevereiro de 2022 faz precisamente 10 anos que eu fiz a minha primeira certificação de coaching. 10 anos, parecendo que não, já passaram 10 anos desde que eu tomei esta decisão e que comecei este caminho. Uau. Que já me trouxe coisas maravilhosas, 10 anos! Já me apresentou desafios bem difíceis, mas sem dúvida que tem sido uma aventura e uma viagem memorável, uma daquelas que eu vou querer contar no futuro e que já conto, mas vou querer contar no futuro quando estiver a fazer aqui, contar a história da minha vida, não é? Então, este é o David. Tenho outras paixões, sou músico, toco bateria, tenho também, faço também alojamento local, tenho aqui nos Açores, aproveito que é uma ilha maravilhosa para fazer também isso. Faço business coaching também, enfim, uma série de coisas que fazem parte. Eu sou pai de um rapaz adolescente de 14 anos. Muito parecido contigo. Muito parecido comigo, é verdade. Pronto, e é a minha vida. Também sou instrutor online, também faço algum trabalho também na parte online. Tudo vivido com paixão, tudo sentido. Se eu não tiver a sentir, então é porque não é esse o caminho e tem sido assim que eu tenho pautado a minha vida até agora. Espetacular. E para mim faz todo sentido e eu sei que para ti também estarmos neste reencontro e o David realmente é alguém muito especial e que o mundo da instrução online fez-nos conhecermos e desde aí mantemos um carinho muito especial e é recíproco este carinho e esta admiração pelo trabalho que o David faz. E uma das coisas que o David foi como se um abre olhos e tem batido muito na mesa, dado muitos burros. E se vocês perceberam aqui, ele faz imensas coisas e para às vezes ele conseguir conciliar todas estas coisas, é importante ele conseguir dizer não. O que, para muitas pessoas, é uma questão muito difícil, o saber dizer não. Para David, não que seja tão fácil, mas ainda assim ele tem grandes técnicas para isto. David, o que é que significa realmente dizer não? Olha, dizer não... Eu quando comecei, chegou uma altura, já vou responder à tua pergunta, mas para te explicar um pouco, para enquadrar, quando chegou uma altura neste trabalho de desenvolvimento pessoal, que eu comecei a sentir que faltava qualquer coisa, enfim, dos nossos colegas e no trabalho desenvolvido pelos nossos colegas. Porquê? Porque muitas vezes a lógica do desenvolvimento pessoal é muito uma lógica de sim, de abraço aos desafios, de manda-te de cabeça, de aceita quem tu és e por aí fora. E o que às vezes torna esta área do coaching
coaching e do desenvolvimento pessoal uma coisa demasiado, parece demasiado fantasiosa. E eu optei, a uma determinada altura, por trazer um pouco de terra, um pouco de pragmatismo à área do desenvolvimento pessoal. E foi aí que surgiu esta ideia de ajudar as pessoas na questão do não. E porquê? Porque, como tu dizes, eu faço várias coisas, mas não sou só eu, de certeza que quem nos está a ouvir também tem, enfim, várias funções em várias áreas da sua vida. E se há uma coisa que todos nós temos que fazer diariamente é tomar decisões. E às vezes nós não pensamos nisso, mas dizer sim ou dizer não é tomar uma decisão, certo? Pronto, e é importante nós percebermos que às vezes a forma mais rápida, ou melhor, às vezes é uma questão de rapidez, é a melhor forma de nós chegarmos a alguns objetivos ou conquistarmos alguma coisa que queiramos é através dos nãos. Também através dos sims, mas muito também através dos nãos. Até porque por detrás de um não está um sim e por trás de um sim está um não. Olha que eu, não te querendo cortar, eu sou um exemplo disto. Foi um não que me fez chegar ao sim de hoje. Exatamente. E isso acontece com todos nós. Agora, o que é que se passa? É que culturalmente nós lidamos com o não de uma forma, e pronto, passa aqui a redundância, mas uma forma negativa. É como se o não fosse negativo, tem uma carga negativa em cima que afasta a maior parte das pessoas do não, ou seja, as pessoas evitam dizer não. Porquê? Porque acham que é desagradável, vão ser julgadas negativamente, porque fica bem, porque muitas vezes não estão elas próprias alinhadas consigo mesmo, às vezes dizem não, porque elas próprias não têm objetivos bem definidos e concretos para aquilo que querem e, portanto, quando nós não temos isto bem definido, enfim, dizemos não ou dizemos sim porque é o mais fácil. Pronto, quando não temos um caminho a seguir, dizer não ou dizer sim é um bocado indiferente. Portanto, quando nós não sabemos o que é que queremos, também não vamos dizer não àquilo que não queremos. Porque nem sabemos. Porque nem sabemos o que é que queremos. Então todas essas questões são questões que têm que ser trabalhadas e devem ser trabalhadas neste contexto para que a relação das pessoas com o não seja cada vez mais positiva e cada vez mais construtiva. Que as pessoas entendam que o não é tão importante como o sim. O não pode aproximar a pessoa daquilo que quer, daquilo que é, a pessoa que é, ok? A sua essência. Tem muito a ver com ressignificar esta questão do não, porque tal como tu disseste, nós parece que crescemos e durante muito a nossa infância ouvíamos muitos nãos e o que é certo é que quando chegamos à fase adulta nem sempre conseguimos dizer não e às vezes até temos vontade de dizer não e não temos coragem. Outras vezes nem sabemos bem se é para a esquerda, se é para a direita, então é mais fácil dizer que sim, se bem que depois logo muitas vezes nós nos arrependemos. Então este ressignificar da questão do não é de facto importante e tem a ver com uma coisa que tu disseste muito bem, que é nós sabermos o que é que queremos, que está muito ligado àquilo que é o autoconhecimento. Que eu, apesar de eu referir muito a esta palavra, e se calhar as pessoas também já estão um pouco cansadas de ouvir autoconhecimento, propósito, desenvolvimento pessoal, mas o que é certo e é verdade, ainda que nós tenhamos que mudar o nome, parte muito do conhecimento que nós temos sobre nós, daquilo que nós queremos e não daquilo que nós pensamos ser e aquilo que nós pensamos que queremos. Pois isto, se nós, de facto existe um certo cansaço neste tipo de conceitos, mas não devia haver, porque as coisas têm o seu sentido e têm a sua lógica. Eu gosto muito de falar com metáforas e dar exemplos práticos noutras áreas para percebermos melhor aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, quando eu estou a conduzir na estrada e eu conheço o meu carro, conheço o meu automóvel, sei do que é que ele é capaz, eu posso decidir se vou por um caminho asfaltado ou se vou por um caminho de terra. Quer dizer, mas eu para tomar esta decisão, para eu dizer sim ao alcatrão e não à terra, eu tenho que saber que automóvel é que eu tenho, ou vice-versa. Eu não me vou meter num percurso de terra se tiver um carro que não está preparado para isso. Então exemplo. Isto é muito importante. Da mesma maneira, e pegando na mesma metáfora do automóvel, se eu quero chegar a um determinado destino e sei que quero chegar a um determinado destino, eu posso, a cada cruzamento, escolher o caminho que me leva mais perto desse objetivo. Ou seja, no fundo, o que é que eu vou fazer? Vou dizer sim ao caminho correto e vou dizer não a todos os outros caminhos que me afastam do destino a que eu quero chegar. Portanto, se nós pensarmos nisso e se pensarmos que nós somos, e somos mesmo, o veículo da nossa vida, ou seja,
tudo aquilo que eu experienciar na vida, tudo aquilo que eu sentir na vida, tudo o que eu conquistar na vida, tudo aquilo que me vai fazer sofrer na vida, tudo isso vai ser sentido por mim, através da minha psique, através do meu corpo, vai ser sentido por mim. Ou seja, se eu perceber que eu sou o veículo da minha vida, então eu tenho que me conhecer a mim para escolher que tipo de terreno, não é? Que tipo de desafios é que eu vou abraçar ou não. E tenho que me conhecer, tenho que saber onde é que eu quero chegar para perceber a cada cruzamento, a cada, digamos, questão, a cada bifurcação, qual é que é a escolha mais correta para mim. E isto implica, para dizer um sim a um caminho, implica dizer não a uma série de outros caminhos. Portanto, muitas vezes é mais importante nós treinarmos o não, porque ele vai existir mais do que treinar o sim. Ok? Às vezes, se eu disser não aos caminhos todos e só sobrar um, eu automaticamente estou a dizer um sim, mas tive que dizer não aos outros todos. Espetacular. E grande exemplo este do carro. E agora que falaste nos carros, eu estou-me a lembrar aqui dos pilotos de Fórmula 1 e a relação que eles têm com o carro. E é como se fossem um só. Sim. Eles e o carro, porque sentem o carro, sabem até onde é que o carro pode ir e conseguem medir o risco ou arriscar no determinado sentido em função do objetivo que eles querem alcançar. Espetacular. Seria impensável para um piloto de Fórmula 1 meter-se numa corrida a 300 km por hora sem conhecer o automóvel. Isso é um risco imenso. Mas, no entanto, é isso que nós fazemos, porque nós muitas vezes vivemos e não conhecemos o veículo. E se não conhecemos o veículo, o risco aumenta. E é isto que esta é muita mensagem que eu quero transmitir. Ou seja, quanto mais eu me conhecer, menor o risco, menor o perigo de eu fazer más escolhas. E isto é muito importante. E mais nãos tu vais conseguir dizer. Porquê? Porque tu tens consciência que esse não que tu vais dizer ao outro significa automaticamente um sim para ti. Claro. E não tens medo, não tens o tal receio de dizer não. Muitas das vezes, e tem algumas pessoas que dizem, Madalena, mas eu até sei que eu devia ter dito não, mas eu não tive a coragem. Faltou-me aquele impulso para dizer o não. Então eu acabei por dizer que sim. Esta questão, como tu disseste muito bem, de termos que decidir e em determinados momentos temos que ter a tal coragem para conseguirmos dizer não, é extremamente importante. E ali às vezes é uma linha muito ténue, David. Mas porque esse trabalho, quando as pessoas dizem que faltou o impulso de dizer não, quase que dá a entender de que o não tem que ser uma coisa imediata e rápida, e não tem sempre que ser assim. Eu posso perfeitamente, em algumas circunstâncias, sabemos que nem sempre é possível, mas na grande maioria delas, da minha experiência, é possível eu parar para pensar, refletir e depois dizer o sim ou não consoante aquele que é a minha vontade. Mas para eu conseguir fazer isto, eu tenho de facto que me conhecer. Ou seja, este trabalho é um trabalho contínuo, porque quanto mais eu o fizer, mais rápido, entre parênteses, mais impulsivo, será o meu não. Mas também sei que será um não correto. Okay? Outra coisa é que quando eu falo do não e da necessidade de aprendermos a dizer não tem tanto a ver com a quantidade de vezes que eu vou dizer não. Tem mais a ver com a qualidade dos nãos que eu digo. É nos momentos certos. E se eu tiver em consciência a noção de que aquele não é um não positivo para mim, então talvez não custe assim tanto, certo? Lá está, voltar atrás, autoconhecimento, identificar a importância que tem para mim e aí já diminui o custo de nós verbalizarmos o tal não. Claro. E pronto, e outra ideia que é muito importante é que somos realmente nós os responsáveis por dizer os nossos nãos. Somos mesmo nós que somos os responsáveis por isso. Eu quando estou a trabalhar isto com os meus clientes e com os meus formandos, muitas vezes vem aquele desabafo. Eu sei que é um desabafo, mas as pessoas acabam por dizer e depois não... Quando eu as faço refletir, elas percebem que não é mesmo como elas querem que seja. E elas dizem assim, quem me dera que as pessoas me pedissem menos. Quem me dera que as pessoas fizessem como eu, não é? E não pedissem tanto, porque se as pessoas não pedissem, eu não tinha que dizer não. Ok? Ou seja, as pessoas quase que, quem tem dificuldade em dizer não, quase que culpabiliza os outros por fazerem pedidos. Os outros de fazerem os pedidos. Pronto. Só que há uma coisa que nós temos que perceber, é que o ser humano pede e vai pedir até ao fim da vida. Sim. Quanto mais anos eu viver, mais seres humanos eu vou encontrar que vão pedir coisas que eu não quero fazer ou com as quais eu não concordo ou que me afastam daquilo que eu quero. Essa é a verdade. Portanto, esperar que as pessoas deixem de fazer pedidos é uma miragem, é uma ilusão, é uma fantasia. Até porque tu não podes controlar isso. Tu só podes controlar a resposta que tu vais dar. Tu não podes controlar isso.
Claro, é completamente impossível tu controlares todos os outros milhares de seres humanos que te vão fazer pedidos ao longo da tua vida. Portanto, se calhar é mais ajustado, mais acertado, mais ajuizado, não é? Nós trabalharmos a nossa capacidade para dizer não. Porque se nós trabalharmos isso, independentemente dos pedidos que me vão fazer, e vão ser muitos, ok? Eu estou munido daquilo que eu necessito de ter para conseguir dizer não ou dizer sim. Okay? Enquanto eu não trabalhar a questão do não, esta não é uma escolha que eu tenho. Eu só passo a ter a escolha de dizer não quando eu trabalhei esta competência. O teu eu. Boa. Portanto, é da nossa... Isto é uma competência que cada um de nós tem que trabalhar e desenvolver. É. Ou seja, eu não consigo fazer com que as pessoas deixem de me fazer pedidos, mas eu consigo tomar uma decisão em função daquilo que faz sentido para mim. Sim. É? Acaba por ser muito isto e depois também o outro aspecto é que as pessoas depois, dizendo sempre o sim, e atenção que nós não estamos aqui neste episódio a falar que nós não temos que dizer sim. O que nós estamos aqui a abordar é a possibilidade, e para aquelas pessoas que têm muita dificuldade em dizer não e que têm consciência às vezes de que aquele sim que estão a dizer aos outros são nãos para elas e que esses nãos a vão afastar de onde querem chegar. Então o que nós estamos aqui a dizer é possível e tu podes sim dizer não, tendo tu consciência de que esse não é um sim para ti e que tu não tens que dizer sim a tudo. Exatamente. Isso que tu estás a dizer é muito verdade, é muito correto e para nos ajudar a percebermos isso, temos que distinguir aqui duas dimensões. Então eu posso fazer esse exercício com as pessoas à dimensão do pedido, que pode ser um pedido positivo para mim ou um pedido abusivo, certo? E aceder ou não ao pedido tem uma consequência. Portanto, há a dimensão do pedido e há a dimensão da consequência. Se o pedido for abusivo, alguém me está a pedir alguma coisa que eu sei que é uma coisa que é abusiva, se eu disser sim ao pedido, eu estou a dizer não a mim, ok? Portanto, se eu disser sim... Isso é importante das pessoas reterem. Exatamente, ou seja, tem a ver com a tal ressignificação que tu estavas a fazer. Nós temos que pensar mais na consequência da nossa resposta do que propriamente no pedido em si. Ou seja, dizer sim a um pedido abusivo traz uma consequência negativa para mim. Da mesma maneira que dizer não a um pedido abusivo traz uma consequência positiva para mim. É um sim que eu dou a mim mesmo. Portanto, o que interessa não é o não que eu digo, ou não é o sim que eu digo ao pedido. O que interessa é o não ou o sim que eu digo a mim. E a consequência que vai representar para ti. E a consequência que representa para mim. E se nós pensarmos desta maneira, é muito mais fácil dizer não e dizer sims. Se nós pensarmos na consequência, vamos imaginar, por exemplo, sei lá, um chefe abusivo que pede a alguém de uma forma permanente, de uma forma insistente, que fique mais tempo no seu trabalho. Vamos imaginar, isto é uma coisa que acontece muito, ok? Exatamente. Para começar, as pessoas acham que isto não é um pedido, é uma ordem, e não é, é um pedido, ok? Mas isso é outra conversa. Até porque há regras, dava para outro episódio. Dava para outro episódio. Mas passando por cima disso e encarando isto como um pedido, o chefe diz, olha, importas-te de ficar... Mas ele pede isto imensas vezes, portanto acaba por ser uma coisa abusiva. Se eu disser sim ao chefe, eu estou a dizer não a mim. O que é dizer não a mim? Olha, é dizer não àquilo que eu quero fazer depois do trabalho, se calhar ao meu ginásio, se calhar aos meus filhos, se calhar à minha relação, se calhar ao tempo, ao meu autocuidado para ler, para fazer qualquer coisa, para dizer isto. Ou seja, se eu disser sim àquele pedido, eu estou a dizer não a isto tudo. Tá? Então vamos esquecer o sim ao pedido. Vamos imaginar que alguém te dizia, olha, tu importas-te de deixar o teu filho de lado, de negligenciar a tua relação, não fazer exercício, importas-te? Repara, quando alguém coloca a pergunta desta maneira, se nós passarmos por cima do pedido e formos às consequências, isto parece-me um absurdo. É completamente diferente. É um diferente. absurdo. Quem é que vai dizer não ao filho, ou não ao exercício? Ou não? Está fora de questão. Está fora de questão automaticamente. Exatamente. Por outro lado, se a pessoa disser não ao pedido, disser, olha, desculpe, mas eu não posso. Ou tenho outras coisas combinadas, ou não me consigo organizar assim tão em cima, na próxima vez avise-me com mais antecedência, ou outra coisa qualquer do género, isto vai trazer muitos sims à minha vida, porque eu vou passar tempo com o meu filho, vou poder ir ao ginásio, vou poder namorar, vou poder ler, vou dizer sim a todas estas possibilidades. Então, esquecer muito esta questão do não ou sim ao pedido
e pensar mais no não ou sim às consequências que eu vou retirar dessa minha decisão. Mais um exemplo fantástico, por isso é que eu adoro o David, porque ele traz estes exemplos e que nos fazem refletir. E este exemplo aqui da consequência e a forma de pedir e a forma como tu ressignificas ou colocas a questão que te é solicitada, que é ficares mais umas horas, mas qual é a consequência disto? É tu estás a dizer não à família, à casa, a ti próprio. E isso é de facto impactante e aí parece que nos cai a ficha e nós dizemos, mas aí eu estou a afastar-me de mim e dos resultados que eu quero alcançar. Então a resposta é mesmo não. Sem dores, sem pesos, sem culpas, Exatamente. que também acontece muito. E ainda há outra dimensão, David, que eu queria explorar contigo, que tem a ver não só com o sim que nós vamos dizendo aos outros, mas com a dificuldade que nós às vezes também temos em dizer não a nós próprios. E o exemplo que eu te vou dizer é decisões que nós muitas vezes tomamos, como por exemplo, eu vou adquirir hábitos alimentares melhores e vou deixar de beber bebidas com gás e etc. Podemos dar aqui vários exemplos. E o que acontece é que, em determinados momentos, até vamos fazendo a coisa, mas depois, perante uma situação, esquecemos-nos da tal consequência que iremos ter se começarmos a beber a bebida com gás ou a pormos açúcar em determinado sítio ou voltarmos a consumir o açúcar. É a mesma, a lógica acaba por ser a mesma, só que em vez de ser um pedido abusivo, é tipo uma vontade abusiva ou uma tentação, alguma coisa assim. Se eu disser sim à tentação, eu vou dizer não à consequência, vou dizer não às consequências, enfim, que eventualmente seriam importantes para mim, não é? Eu vou dizer sim a comer o tal bolo ou bebida com gás, ou outra coisa, qualquer refrigerante, e isto vai-me trazer uma série de nãos. Vai trazer um não ao peso que eu queria, ou à energia que eu gostava de ter, ou enfim, àquela roupa que está guardada no armário que eu vou continuar a não conseguir vestir, porque disse sim ao refrigerante. Ou seja, acaba por ser a mesma coisa, porque pedidos de outras pessoas são, digamos, externos a nós. Tentações são internas. E nós é que nos colocamos nessa saia justa muitas vezes. E o termo tentação é mesmo isto. Cair ou não cair à tentação. Eu digo sim à tentação e estou a dizer a não a várias consequências e algumas até positivas, no caso de situações ligadas à saúde. E aí é que também reside muitas vezes o perigo. E depois vem o tal sentimento de culpa. Ou Claro. então fugirmos da nossa responsabilidade e, mais uma vez, começarmos a culpar os outros. Exatamente. Pronto, mas no fundo é a mesma coisa. Agora, o que é que eu costumo aconselhar as pessoas, se me permitires, Madalena? Sim, passa aqui umas dicas. O que é que eu costumo aconselhar as pessoas a fazerem? Há muita coisa. Há muita coisa que se pode fazer em relação a isto, como deves calcular, mas uma das primeiras coisas que eu gosto de trabalhar com os meus clientes e formandos, quando estamos a trabalhar a questão do não, é começarmos a ter mais consciência do nosso ângulo morto. Porque nós temos um ângulo morto. Sabes, o espelho dos carros, há um determinado ângulo que tu não consegues ver. Esse ângulo morto é muitas vezes o ângulo que nos trama. E o perigo. Tá? E em relação ao dizer não ou ao dizer sim, também existe essa questão, essa situação muito concreta. Então, o que é isto do ângulo morto? Por exemplo, quando as pessoas manifestam dificuldade em dizer não, elas raramente conseguem perceber logo à primeira que pessoas é que elas têm mais dificuldade em dizer não. Mas isto é algo que eu trabalhamos para as pessoas terem consciência disso. Porque se calhar tu dizes não facilmente a algumas pessoas, mas tens mais dificuldade a outras pessoas. Em dizer a B, então, claro. Quem são essas pessoas? A primeira coisa é perceber quem são as pessoas a quem tu tens mais dificuldade em dizer não. Esta é logo a primeira. Grande dica, grande dica. Pronto. A segunda é em que área? Raramente as coisas na vida são generalistas. Nós muitas vezes, se calhar, dizemos não com facilidade no ambiente familiar, mas temos dificuldade em dizer não no ambiente profissional. Ou outra coisa qualquer. Ou se calhar na minha relação eu digo não com facilidade, mas a mim e aos meus objetivos já tenho dificuldade. Ou seja, em que área é que tu tens mais dificuldade em dizer não? E porquê? Porque eu faço isto, e há mais coisas que eu já vou dizer, porque quando nós fazemos isto, nós estamos a retirar, digamos, peso, estamos a retirar, digamos, importância a esta questão. Se calhar esta questão é provavelmente circunscrita a algumas situações concretas, a algumas pessoas concretas, a algumas áreas concretas, ok? E não a tudo.
Porque as pessoas muitas vezes têm essa coisa do tudo. Eu nunca consigo dizer não. Exatamente. E não dá para generalizar. É identificar e irmos ali ao pormenor e perceber quem, em que circunstâncias ou em que áreas é que tem grandes dicas muito, muito válidas da vida. Portanto, primeiro, a quem? Quais são as pessoas, aquelas pessoas mais difíceis, não é? De dizer não. Todos nós temos. Todos nós temos. Em que às vezes é os pais ou a mãe, não é? Às vezes eu vejo pessoas com 50 e tal anos que ainda não conseguem dizer não à mãe. É assim, depende, mas é interessante nós tentarmos perceber isto. Depois, a terceira é que tipo de pedidos? A que tipo de pedidos é que eu tenho mais dificuldade em dizer não? Porque mesmo dentro da mesma área, há pedidos que eu mais facilmente digo que não, outros que mais dificilmente digo que não. Então, que tipo de pedidos é que me fazem? Por exemplo, imagina que alguém diz assim, sabes, pronto, é muito difícil porque eu sim não vou conseguir sair mais cedo e tal. E este tipo de pedidos que mexem connosco, se calhar são mais difíceis de dizer que não, para algumas pessoas, para outras não. Tocam nas emoções. Exatamente. Quando, para determinadas pessoas, basta tocar nas emoções, tudo que muda. É a quarta. Com que emoção é que tu tens mais dificuldade em dizer não? Ou sim, ok? Há pessoas que dizem não mais facilmente quando estão bem dispostas. Por exemplo, estão bem dispostas, estão contentes, estão alegres e mais facilmente dizem não sei. Não. Mas há pessoas que são exatamente o oposto. Só quando estão mais jangadas é que conseguem dizer não. Super interessante. Okay? Há pessoa, pronto, e este tipo de emoção, que é uma questão de consciência emocional, quais são as emoções que me deixam mais vulnerável? E a pessoa tem que saber isto. E a pessoa tem que saber se, por exemplo, tem dificuldade em dizer não quando, está mais bem disposta. Tem que perceber que, eu hoje estou muito bem disposta. Hoje estou muito bem disposto. Logo, a probabilidade de eu começar a dizer sims é grande. É muito importante nós termos esta consciência, que é para percebermos e conseguimos agir em conformidade. Outra dimensão, em que alturas, às vezes até em que alturas do dia é que tu estás mais... Estás a perceber? Portanto, esta autoconsciência é extremamente importante para nós trabalharmos a competência de dizer não e dizer sim, ou seja, a competência da tomada de decisão. Exatamente. Olha, David, estava aqui a ouvir-te e a pensar que tocaste aqui, deixaste aqui dicas muito válidas e quando conscientemente nós paramos para analisar os resultados que nós temos pelo caminho, se calhar nós vamos verificar que tivemos a dizer muitos sims quando não devíamos ter dito, a pessoas que não devíamos ter dito esses sims, em áreas que também não devíamos ter dito e também em que momentos é que dissemos esses sims ou esses nãos e qual era a emoção que naquele momento ali se verificava. Vejam só como isto acaba por estar tudo misturado e se nós não fizermos este trabalho de autoconhecimento, de conhecermos o nosso próprio veículo, mais difícil é. Não chegamos aos resultados e depois aí vem outro tipo de emoções que muitas vezes não são nada favoráveis e que acabam por deixar marcas. Exatamente. Eu não sei se temos mais tempo. Temos, ainda, diz-me lá. Pronto, então é porque de facto há tanta coisa para dizer. Eu gosto muito de falar sobre este tema, deste episódio, dizer não, mas é importante também falarmos do sim. Porque, pronto, vamos ser realistas, a vida é feita de nãos e é feita de sims. E uma das coisas que eu também me depreendo com as pessoas que têm dificuldade em dizer não é que vulgarizam demasiado o seu sim. Ou seja, o seu sim é muito fácil. É muito fácil ter um sim daquela pessoa. E aquilo que eu costumo também trabalhar com as pessoas é valorizar mais o sim. E eu costumo dizer, o teu sim vale ouro. E o que é isto de valer ouro? É precioso, certo? E quando uma coisa é preciosa, ela é preciosa porque é rara. Ou seja, o teu sim não pode ser uma coisa vulgar. Tem que ser uma coisa rara. É uma coisa preciosa, é uma coisa, quando tu estás a dar um sim, estás a dar um pequeno tesouro teu, porque estás a dar tempo, estás a dar disponibilidade, estás a dar energia, estás a dar um pouco da tua vida a essa pessoa ou a essa circunstância. Então, o teu sim deve ser tratado como ouro, é raro, ok? Tu dás a toda a hora e a toda a gente, também te dão sims, sim. E porque às vezes também estamos à espera da reciprocidade. Tu dás tantos sims a determinadas pessoas e também esperas que essas pessoas te deem os sims. Pronto. Deve ser merecido. Ou seja, eu entrego ouro, eu ofereço qualquer coisa valiosa a quem merece e não a quem não merece. A toda a gente. Portanto, nem todas as pessoas ou todas as situações devem ter fácil acesso aos teus sims. Porque eles têm que ser merecidos. Tu até podes dizer sim a algumas pessoas sem qualquer tipo de problema, porque elas merecem esse sim. Porque se calhar quando tu precisas elas também estão lá.
que é uma coisa que às vezes acontece, não é? Também te dão sims. Nem sempre acontece. O teu sim também ainda na senda daquilo que eu estou a dizer, portanto, deve ser raro, deve ser merecido, deve ter critério. Ou seja, não deve ser dado às 3 pancadas, deve ser pensado, deve ser refletido. Eu tenho direito a pensar e a ter tempo a pensar no meu sim, certo? E se não for assim tão fácil conseguirem um sim da minha parte, se eu disser, eu tenho que pensar no teu pedido, basta às vezes só isto para as pessoas que me estão a pedir dizer, olha, epá, não é fácil conseguir um sim desta pessoa, deixa-me lá arranjar outra pessoa qualquer que me vá dizer o sim facilmente, ok? E já aí diminuem os pedidos, porque as pessoas já sabem que as fasquias, os requisitos já são bem diferentes e só por isso recuam. Exatamente. E pronto, em último lugar, o teu sim valor logo tem de ser protegido. E tem que ser protegido por ti. És tu que tens que proteger o teu pecúlio, o teu tesouro de sims. Então é isso. Raro, merecido, tem que ter critério e tem que ser protegido. Certo? O teu sim tem que ter estas dimensões. O teu sim, se for assim, se for desta maneira, se a pessoa começar a ver o sim desta maneira, o sim que a pessoa está a dar vai ser um sim de facto valioso. E a pessoa sabe que quando houve um sim da tua parte, ele é mesmo a sério. É mesmo vivido de uma forma intensa. Eu agora estou aqui a pensar que tu deste-me um sim para gravar este episódio, eu sinto-me nas nuvens. Por isso, por ser merecedora deste teu sim. E olha, deixaste aqui dicas muito, muito valiosas. Eu acredito, tenho a certeza que não vai ser o único episódio que nós vamos gravar, porque nós temos muitos temas para explorar, dizemos muito bem os nossos sims e estamos muito em sintonia e falamos coisas que realmente têm sentido para os dois. E é curioso perceber na gravação deste episódio que passou-se algum tempo, mas parece que não passou tempo nenhum. E isso é muito bom. É verdade. E o tempo do próprio podcast passou a correr. Já viste? Eu agora olhei para o relógio, mas já passou 30 minutos. Como é que é possível? Quando as coisas são feitas com sentido e sentidas, realmente é bem diferente. David, a terminar este episódio, diz-me uma coisa, onde é que as pessoas podem encontrar? Quem quiser saber mais sobre os temas que tu abordas, onde é que nós podemos encontrar? Se bem que na descrição deste episódio vamos ter todos os contactos, mas seria bom tu também deixares aqui. É muito fácil, as redes sociais hoje em dia é onde se encontra toda a gente, eu estou presente em 2 delas, no Instagram e no Facebook, davidnascimento.rebel no Facebook e no Instagram. Chegam ao Facebook, chegam ao Instagram, porque até, aliás, fazem parte até da mesma empresa, e aí vocês têm acesso a todas as informações e vídeos e mais uma série de outros conteúdos do trabalho que eu vou desenvolvendo. Agora, claro, é uma coisa que eu faço quando eu sinto que devo fazer, portanto, às vezes fico assim uns tempos afastado, mas depois regresso novamente e faz parte. Eu pensava que isso era errado, mas não é. Nós temos que sentir a nossa própria vibração. Não é? São sims e nãos que tu dás às emoções. Exatamente. Ao momento certo e nas áreas e em função do contexto em que tu estás. Isso mesmo. Tudo certo. David, olha, muito, muito obrigada por este momento que nos proporcionaste e de certeza absoluta que, para as pessoas que nos estão a ouvir, de certeza que esta questão de dizer sim e dizer não ficou muito mais clara e agora sim poderão tomar decisões mais acertadas e que façam sentido para elas, para que possam realmente alcançar os resultados que tanto querem. Por isso, muito, muito obrigada e foi um prazer estar aqui. Eu é que agradeço, Madalena. Obrigado. E na hora de despedir-me, dizer que na próxima semana estamos de volta. Até lá, já sabem, na descrição vão encontrar mais informações sobre o David e já sabem, também um texto para poderem refletir sobre esta questão do sim e do não. Ambos fazem parte de decisões que nós podemos tomar. Por isso, obrigada pela vossa presença do outro lado. Espero que este episódio tenha feito tanto sentido para ti como fez para mim gravá-lo. Já sabes que é importante tu dares-me o teu feedback para juntos podermos construir novos episódios. Afinal, eu sei que tu podes e eu conto contigo para juntos podermos criar resultados de impacto. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, já sabes, eleva-te, tu podes!